Olá, boa tarde. Com a pandemia a ocupar basicamente todas as conversas e preocupações, não podemos esquecer que há 13 mil novos casos por ano de cancro cutâneo em Portugal. E com tanto tempo passado em casa, podemos estar a ter menos cuidado de saúde. Vamos dedicar então a próxima hora à nossa pele. Há menos de 3 anos, um menino de 9 foi curado em Itália. Vamos recuperar a reportagem da jornalista Paula Rebelo. Os médicos chamam-lhe o miúdo. Já corre, brinca e vai à escola como qualquer criança saudável. Mas este miúdo sírio, com identidade preservada, ainda há 2 anos estava em perigo de vida. Chegou à unidade de queimados de Bochum, na Alemanha, já sem 80% da pele que lhe cobria o corpo e entrou depois em coma. Consequência de infecções potenciadas pela epidermólise bulhosa juncional, uma doença genética sem cura que mata mais de 40% dos doentes antes de atingirem a puberdade. They come to us when they are in a catastrophic condition. We tried to graft him with skin we took from his father, which looked perfect for 7 days, and then it was rejected and fell off again. So then we thought we could do nothing for this kid and opted for a palliative care approach. Then we got in contact with Professor De Luca, and we discussed this case, and he offered us to give us skin to cover the whole body of this kid. Algo nunca tentado. O desafio era, em laboratório, regenerar tecido sólido a partir de células estaminais transgénicas sem a mutação genética da doença. A equipa de Michele De Luca, do Centro de Medicina Regenerativa da Universidade de Modena, em Itália, criou assim uma nova pele para cobrir o corpo do menino, agora com 9 anos. Già dopo il primo trapianto, sui 4 arti a ottobre, e non ne parliamo poi con il secondo, il più grosso, fatto sulla schiena, la rigenerazione della pelle che è avvenuta ha fatto scattare qualcosa, diciamo, il bambino è migliorato subito, i suoi parametri vitali sono migliorati, lì abbiamo capito che ce l'avevamo fatta. Uma experiência bem sucedida depois de quase 2 anos de internamento e 3 cirurgias. Uma esperança para os cerca de 500 mil doentes, a quem chamam crianças borboleta, dada a fragilidade da pele. Agora vamos para um novo painel que será uma espécie de segunda pele do programa de hoje. Estão comigo Virgínia Coelho de Sousa, é dermatologista na Unidade de Dermatologia da Fundação Champalimau. Adriano Barreto Ramos é coordenador do projeto Prover Termas Centro. E Ana Palmeira de Oliveira, investigadora do Centro de Investigação em Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior e diretora-geral da LabFit. Aos 3, obrigado pela simpatia de se juntarem à sociedade civil. Virgínia, se me permite, comece por si e se me permite a pergunta, porque não sei se a devo dirigir ou não, mas de qualquer das formas, perguntar não custa. Há algumas informações que têm surgido ultimamente sobre as consequências do Covid para a pele e o problema de algumas doenças poderem ou não ser consideradas pessoas de risco quando têm esses problemas de pele. Começando pelos problemas que nós temos na nossa pele. Será que nos tornamos, para quem tem problemas de pele, uma pessoa que faz parte de um grupo de risco? Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite e por poder estar cá presente convosco hoje. Relativamente à pergunta que me endereçou de algum risco que possa haver aumentado para a infecção por Covid-19, tendo em conta doenças de pele, não, a doença de pele em si não confere um maior risco para a aquisição eventual da infecção. O que pode eventualmente conferir um risco aumentado serão os tratamentos para o controlo dessas doenças de pele, nomeadamente tratamentos imunossupressores que por vezes os doentes se encontram a fazer, nomeadamente, por exemplo, nas doenças inflamatórias cutâneas, como é o caso da psoríase. Não sabemos, porque o vírus atualmente é um vírus recente, não é? Portanto, não existem estudos que nos permitam avaliar esse risco, se é que ele existe, mas que teoricamente, como são muitos desses fármacos, se enquadram na categoria dos imunossupressores, teoricamente poderiam aumentar o risco. Virgínia, para quem está infectado, poderá haver consequências para a pele? Para quem está infectado, pronto. Portanto, vêm já a ser descritas algumas manifestações cutâneas associadas
à infecção por Covid-19, nomeadamente manifestações cutâneas agudas, portanto, habitualmente quando se iniciam os sintomas respiratórios. Essas manifestações cutâneas são relativamente inespecíficas e podem ocorrer em muitas outras infecções virais, portanto não existe até ao momento nenhuma manifestação cutânea da Covid-19 que seja específica para esta doença, mas de facto já começam a surgir portanto, descrições na literatura de alterações na doença aguda, sim. Ana Palmeira de Oliveira. Ana, será que com estes novos alertas que estão a ser feitos na área da dermatologia, dos cuidados com a pele, o facto de nós estarmos mais tempo fechados em casa, o facto de higienizarmos mais as mãos, o facto também de agredirmos, entre aspas, mais o nariz e a face pelas máscaras que usamos, os cremes que vamos depois selecionar devem merecer uma preocupação especial? Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite, é um prazer participar neste programa. Respondendo objetivamente à pergunta que me coloca, é fundamental cuidar a pele, cuidá-la exatamente pelo facto de, com estas regras e com estas indicações de higiene e de prevenção da transmissão do vírus, nós sabemos que estamos sujeitos, por um lado, nas mãos, a soluções hidroalcoólicas ou álcool gel, que têm um efeito, no fundo, de secar a pele, elimina as camadas protetoras que nós temos à superfície da pele e, portanto, torna a pele mais sujeita depois a dermatites de contacto, portanto, aquelas irritações cutâneas que surgem da utilização mais constante, mais frequente destas soluções. E, portanto, o processo de hidratação é fundamental. Não estamos muito ainda a ver estas consequências, porque nós temos neste momento a maioria das pessoas dentro de casa. Portanto, as pessoas, estando nas suas casas, estão fisicamente protegidas da presença do vírus ou da infecção com o vírus, portanto, o contacto com o vírus. Claro que terão cuidados de higiene, mas não serão diferentes dos cuidados de higiene que já têm à partida nas outras situações comuns e antes da pandemia do Covid. Portanto, quando o país começar a abrir as portas e voltarmos lentamente às nossas rotinas, dessa rotina vai fazer parte termos um cuidado acrescido nos momentos sociais, quer em repartições públicas, quer nos supermercados, quer inclusivamente nos transportes públicos, e portanto vamos utilizar mais, e até diria, claro que abusar no sentido de utilizar com frequência estas soluções à base de álcool e, portanto, vamos começar a sentir a pele mais seca. Quem está a trabalhar e quem está no ativo já deve estar a sentir essa secura da pele pela utilização destas soluções. Portanto, é fundamental hidratar. E já vemos muitas vezes até alguns relatos dos profissionais de saúde, das pessoas que estão a utilizar com muita frequência máscaras e viseiras, do efeito que essas máscaras e essas viseiras têm na sua pele. Por isso também vimos ações de solidariedade muito positiva de boas marcas, grandes marcas portuguesas que doaram produtos hidratantes para esses hospitais, para esses centros, de maneira a garantir que as pessoas cuidam da pele. E é fundamental este cuidado de hidratação para fazer uma coisa que nós chamamos restabelecer a barreira hidrolipídica, ou seja, voltar a pôr à superfície da pele a camada protetora que nós precisamos para garantir que a pele se mantém saudável, é fundamental. Portanto, este é um conselho que eu gostaria também de deixar aqui para todas as pessoas, não descuidarem do seu cuidado de hidratação. Adriano Ramos, e as termas? Os portugueses continuam à procura das termas, redescobriram as termas, e o que têm as águas das termas de tão especial? São águas milagrosas. Olá, boa tarde, Luís. Muito obrigado também por este convite. É com muito gosto que estou aqui a falar das termas. E eu gostava, se me permitisse, ir um bocadinho mais para trás. As pessoas que fazem termas, os termalistas, os aquistas, têm as suas barreiras reforçadas, têm as suas capacidades imunológicas muito mais livres, muito mais frescas, para usar uma linguagem mais comum,
do que as outras pessoas e, nesse sentido, resistem muito melhor às afecções, não só às da pele, e como já disse a professora Ana Palmeiro, a hidratação da pele, o restabelecimento da camada lípida da pele, que conseguem nas termas, mas sobretudo essa questão do reforço do aparelho imunológico, imunitário, eu acho que é muito importante referir aqui. Nós tratamos nas termas muitas afecções da pele, muitas das termas do centro têm como indicação terapêutica a pele e recentemente no âmbito do Prover nós fizemos um estudo muito importante, precisamente com a UBI e com a Universidade de Coimbra, sobre o potencial bioativo das águas minerais. E é esse potencial bioativo que eu acho que é importante referir e reforçar. Encararmos as termas como prevenção e não apenas como terapêutica, como cura, como suavizar das afecções e dos problemas que nós temos de saúde. Se conseguirmos estar mais preparados, se conseguirmos trabalhar na prevenção da doença, nós teremos todos, os portugueses, teremos uma saúde muito melhor, viveremos todos muito melhor, com menos absentismo e mais felizes. Virgínia, tratar da pele não é futilidade, não é apenas beleza, é acima de tudo saúde. E até os homens também já tratam da pele. Sim, também, cada vez mais, e é importante tratar da pele, e na sociedade portuguesa, nos últimos anos, tanto, culturalmente, se calhar seria mais as mulheres que teriam esse cuidado, mas nos últimos anos também os homens cada vez nos procuram mais nesse sentido, e é de facto importante para todos nós mantermos os cuidados da pele, não só pelos motivos de saúde que são muito importantes, mas também pelos motivos da interação pessoal, que a pele, não é o nosso órgão externo e, portanto, muito importante também nas interações sociais e, portanto, parece-me que é uma tendência positiva. É o nosso melhor órgão, é o nosso principal para-choques, o nosso principal escudo de defesa. Exato. Perante o meio externo. Não é? Uhum. E damos-lhe essa preocupação, como eu dizia há pouco, começamos gradualmente a dar mais atenção a esse primeiro protetor que nós temos do nosso organismo, que é a pele. Sim. Ou será que continuamos a ir para a praia e continuamos a expor para ganhar um tom bronzeado? Ou será que por vezes fazemos tatuagens e se calhar é necessário percebermos de que forma é que estamos ou não a agredir a pele? Será que apesar de tudo não continuamos a não ser amigos da nossa pele? Claro que a questão das tatuagens, já para não falar no potencial arrependimento que muitas vezes nos chega na prática clínica, portanto as pessoas terem realizado alguma tatuagem por vários motivos e depois ao longo do tempo deixarem de se identificar com aquela tatuagem que fizeram, ou a própria qualidade da tatuagem pode-se alterar ao longo do tempo e pedirem depois soluções estéticas para a remoção das mesmas, que podem ou não ser possíveis consoante o pigmento que é utilizado na realização da tatuagem, nomeadamente as tatuagens com cor são sempre mais difíceis de remover. Relativamente à preocupação geral dos portugueses com a sua pele, eu creio que nos últimos anos as pessoas se têm preocupado muito mais com a pele. Claro que nós continuamos a ver erros, nomeadamente no que concerne à proteção solar e à exposição solar que nós fazemos, mas creio que até em idades mais jovens se começa cada vez mais a assistir a uma preocupação com a pele e com aquilo que devem ser as proteções adequadas, por exemplo, na praia. Também temos que ver que em gerações passadas existia de facto muito a cultura do bronzeado e as pessoas utilizavam até bronzeadores para fomentar a pigmentação cutânea. O que nós vemos muitas vezes adultos e até pessoas mais idosas que nos dizem na consulta que antigamente não se falava em protetores solares, antigamente era expor-nos ao sol para ficarmos bronzeados
E hoje em dia aquilo que nós vemos é que os próprios pais já ensinam, portanto, aos filhos desde tenra idade estes cuidados que devem ter com a pele e com a proteção solar. Claro que isso não impossibilita assistimos a muitos erros, continuamos a assistir, muitas vezes em adolescentes, que é uma idade de risco, por assim dizer, até no que concerne ao futuro desenvolvimento de melanoma, e portanto ainda há um trabalho a fazer. Sem dúvida. Ana, há uma tendência para procurarmos mais produtos naturais, mais bio? Há uma tendência que se vê claramente no mercado, quando olhamos quer para a indústria do ingrediente para desenvolver produto cosmético, ou até, diria mesmo, se quisermos avançar aqui um bocadinho na tipologia de produto, os próprios medicamentos à base de plantas, não é? Se pensarmos assim de uma maneira um bocadinho abrangente. Mas agora, pensando e colocando isto na tónica da pele, olhando muito para a cosmética, quer pela indústria do ingrediente cosmético, quer inclusivamente pela oferta de produtos no mercado, nós vemos que há uma tendência clara para os produtos naturais. As pessoas procuram essa proximidade, cada vez mais, a proximidade com a natureza, e isso faz com que haja um investimento maior e crescente no desenvolvimento de ingredientes, na procura, na caracterização de ingredientes cosméticos à base de plantas e inclusivamente outros recursos naturais, não exclusivamente as plantas. Há pouco falávamos das termas e o recurso hídrico das águas termais para o desenvolvimento e para a preparação de produtos cosméticos inovadores que se distinguem no mercado de outra cosmética, é claramente também uma tendência, inclusivamente aqui com todo este conhecimento que também está por trás, científico relacionado com o potencial bioativo das termas que falávamos há pouco. Há essa tendência e há também uma confusão que é preciso esclarecer de que o produto natural é bom e é seguro. O produto natural por si só não é naturalmente bom e seguro. O que está no mercado é bom e seguro porque foi devidamente caracterizado. E naquilo que diz respeito aos produtos cosméticos, esta também é uma mensagem importante para a sociedade civil. Os produtos cosméticos estão sujeitos a uma caracterização bem profunda sobre a sua segurança, quer ao nível laboratorial, quer inclusivamente em termos de cálculos de segurança e de risco para o consumidor. Portanto, o que está no mercado dos produtos cosméticos, em princípio, são todos seguros, em princípio são bons, sobretudo são bons se o consumidor assumir a sua qualidade e isto assume pela utilização. A tendência da procura de produtos naturais tem acentuado cada vez mais também a caracterização, a definição da segurança dos recursos naturais para o desenvolvimento destes produtos, que normalmente é mais difícil. Portanto, isto para dizer que o processo também de desenvolvimento e de colocação no mercado de um produto de base natural com um ingrediente novo que tem origem na natureza é um caminho mais difícil porque é preciso caracterizar muito bem todo o seu processo de segurança e muitas vezes isso é difícil, são misturas complexas e torna o processo difícil. Mas isto também tem a ver com esta tendência cada vez maior que nós vemos das pessoas voltarem ao uso tradicional, voltarem a procurar aquilo que os seus antepassados utilizavam para as aplicações dermatológicas. E mais uma vez aqui falamos da natureza na perspectiva das plantas, mas também, como dizia há pouco o Dr. Adriano, também na perspectiva da utilização das termas. Seria talvez também interessante sublinhar aqui que no que diz respeito à aplicação termal, o potencial da água é um potencial direto sobre a pele, mas também há aqui um fator que é muito importante, que é o fator global do relaxamento e do bem-estar que as estâncias termais também têm e que, por sua vez, trazem também
uma competência aumentada ao nosso sistema imunitário. Nós E que os sabemos portugueses quando já começaram estamos bem, e que os portugueses já começaram a descobrir. Adriano, Exatamente. e os estrangeiros também já começaram a descobrir as nossas águas termais? Os estrangeiros ainda não tanto cá em Portugal. Já descobriram nos países deles e, de facto, é um mercado que tem um potencial de crescimento muito grande e também é uma razão que nos leva a estar juntos, as 20 estâncias termais do centro do país, o que nos leva a estar juntos neste Prover. É porque queremos ir precisamente para o mercado para o mercado externo, e só o conseguiremos fazer juntos, porque isoladamente não temos dimensão para chegar a mercados como a Alemanha, como o Reino Unido, como a Itália, como a França, ou mesmo a própria Espanha aqui perto, eles próprios com um potencial termal também muito grande, sobretudo a Espanha, a França e a Alemanha, naturalmente, são países que também são emissores, mas também têm uma oferta termal grande, estruturada, bem organizada, e por isso nós só juntos conseguiremos atingir esses mercados e temos a esperança de o fazer. De facto, esta situação que vivemos hoje em dia atrasou um bocadinho o nosso programa, ou está a atrasar o nosso programa, as nossas atividades, as nossas ações, mas nós vamos recuperar e assim que possível nós vamos passar a endereçar, ou voltar a endereçar a nossa comunicação para esses mercados externos, porque queremos ter cá os estrangeiros. Nós somos competitivos, a nossa água mineral é de grande qualidade, como também as dos países deles, mas temos coisas que eles não têm, como o sol. O nosso país é um país conhecido pelo sol, temos paisagens, temos montanhas, então aqui no centro as termas são todas, ou quase todas, a generalidade das termas em territórios chamados de baixa densidade, mas de grande beleza paisagística, de grande tranquilidade, e esse é um fator muito importante na cura termal. A cura termal não se limita à aplicação da água, como já foi dito. A cura termal é um conjunto de coisas da qual os tratamentos termais são uma parte muito importante, mas não a única. A alimentação nos hotéis das termas, nos restaurantes das termas, o repouso, o exercício físico, como é feito em todas as termas, são fatores coadjuvantes do tratamento termal e extremamente importantes. Eu recordo aqui, uma vez que estamos a falar da pele, uma doença como a psoríase, que as termas tratam, e é um tipo de afecção que também, ao que parece, tem origem psicossomática, e também por essa razão os resultados nas termas são tão bons. Neste momento nós estamos também em várias termas do centro a desenvolver produtos dermocosméticos com recurso à própria água, mas eu julgo que é uma atividade obviamente complementar e de muito interesse e permite levar a marca para casa das pessoas, mas o tratamento termal obriga as pessoas a irem às termas, a deslocarem-se das suas casas, e essa mudança de hábitos, essa disciplina que nós introduzimos, os jantares, os almoços, as horas certas, a atividade física são muito importantes nos bons resultados que nós temos. Adriano, Ana e Virgínia, aos três, muito obrigado pela vossa disponibilidade e simpatia em se juntarem à sociedade civil. Bem-ajam, felicidades e até uma próxima. O perigo principal nesta altura pode ser outro, mas tenha atenção e cuidado com a sua pele. Fique bem. Boa tarde.